Código da Felicidade. Fala pessoal, então se você não é inscrito aí nesse canal, você vai se inscrever nesse canal, vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas, que mais pessoas vão ser transformadas. Você vai ativar aí a notificação da vídeo, porque aí você vai estar ganhando uma vídeo nova, sempre quando sair uma vídeo nova aqui nesse canal. Então vamos lá. Então o Código da Felicidade. Então a felicidade está dentro do ser humano, ela é uma escolha. Deus falou bem assim: eis que ponho diante de vós a bênção ou a maldição, e te dou um conselho. Escolhe a bênção. Então, é você que escolhe ser feliz. Então, vindo uma época de muitas limitações. Então, vindo uma época o qual as ruas não eram asfaltadas. Era a época que tinha valeta na rua. Então, era uma época muito difícil. Na época, tinha uma geladeira, só uma pessoa no bairro, ou digamos vila, tinha uma geladeira. E às vezes falava, a maioria dos vizinhos falava: fulano, faz favor para mim. Qual? Pega gelo lá no fulano de tal. Aí tu ia lá correndo no vizinho, um monte de gente ia no vizinho, batia: ô vizinho, tem gelo? E a vizinha já estava preparada. Não, tem sim, já preparei. A pessoa já preparava o quê? Vários potes com vários gelo, porque já sabia que os vizinhos iam pedir gelo. Então, na época, era luxo ter uma geladeira. Quem tinha uma geladeira era considerado praticamente o rico do bairro. Então, era assim, era uma situação muito difícil. Mas, mesmo em situações difíceis, mesmo diante de problemas, a maioria das pessoas, sem mentira, sendo natural aqui com você, a maioria das pessoas, na época em que eu era novo, elas eram muito felizes. Você sabia disso? E hoje, com o aumento da tecnologia, a maioria dos jovens ficaram com déficit de atenção. E muitos jovens entraram em estado de depressão. Ou seja, a depressão é o mal do século. Por quê? As coisas se tornaram tão fáceis que se torna o quê? Monótono, se torna, a pessoa se sente chateada porque é tudo muito fácil no dia de hoje. Então veja a diferença do Brasil para o Japão, um exemplo. Então um índice de pessoa perdendo, removendo a sua própria vida é muito maior. Por quê? Se lá é desenvolvido, é um país desenvolvido, um país de alta tecnologia, que é tudo muito fácil, então por que as pessoas não são felizes? Você está entendendo? Por que as pessoas são daquele jeito? Você já parou para perguntar? E se você observar, prestar atenção no Japão, que é um país que é muito desenvolvido, a China também é, mas se você prestar atenção num país africano e você prestar atenção da mortalidade, não existe, é zero. Lá é 0%. Você sabia disso? Que na África do Sul, num país onde tem miséria, onde a situação é uma calamidade enorme, é um caos, verdadeiro caos, a África do Sul. E lá neste lugar, lá nesse ambiente, lá nesse local, as pessoas são felizes, elas não removem sua vida. Olha que bacana, olha que interessante, olha que extraordinário. Então a felicidade é uma escolha, está dentro de você. Então eu sempre fui feliz diante de várias limitações, diante de vários problemas. Como eu já falei no outro vídeo, a gente ia para a escola, não se tinha mochila, tu tinha que botar o caderno que tu ganhava da escola dentro de um saco de arroz. E você acabava às vezes tendo que tirar uma folha do caderno, caía todas as folhas do caderno, porque é um caderno sem mola. Se tu tirasse uma folha, automaticamente caía todas as folhas, porque a folha era presa num grampo. Então você ganhava esse caderno. Era uma situação difícil, era uma situação diferente. Então na época, hoje o pessoal que vai com mochila, vai com estojo, vai com material certinho. A maioria dos alunos já vai com o celular na mão, é ou não é? Então as pessoas elas têm dificuldade de prestar atenção na aula, têm dificuldade de ler um livro, de ler algo, porque ela procura tudo no Google, tudo no YouTube, tudo na internet. Então o mundo mudou, a era mudou, o tipo de pessoas
mudaram. Então na época eram pessoas mais resilientes, pessoas, digamos assim, mais fortes. Não que hoje não tenha. Claro que hoje tem pessoas que aprenderam com os pais, uma geração passada que ensinou para a geração futura como ser resiliente, como ser mais forte, o valor do dinheiro, o valor das coisas. Então é tudo diferente no dia de hoje. Mas na época era diferente. E as pessoas, a grande maioria, que eu saiba, né, a grande maioria das pessoas eram pessoas felizes mesmo em meio a tanta turbulência. Então na época tinha que se cortar lenha, na época a pessoa plantava o alimento dela na casa dela. Então era uma época que era muito mais dificuldade, digamos assim, do que agora. Agora tudo é fácil. O mundo facilita muita coisa. Muita coisa é facilitada nos dias de hoje. Mas por quê? Que muitas coisas fáceis tornam a pessoa o quê? Menos resiliente. Pessoas, digamos assim, menos forte. Menos forte. Então aquele que se julga forte, a tua obrigação é ajudar o outro. Então se você está nessa vídeo, você diz assim, não, mas eu não sou isso aí que está falando, eu sou uma pessoa forte. Então a tua obrigação é ajudar a nova geração, as pessoas que estão nesse momento precisando de ajuda. Então muitas pessoas estão entrando em estado de depressão. Então não é por causa da crise. Não é por causa da crise. Porque a crise ela sempre existiu. Ela só muda de lugar. Deus da época lá do Egito já tinha crise. Ela apenas muda de lugar. Então a verdadeira crise é aqui. É a crise mental. É a crise mental. Por que eu digo isso? Porque nesse exato momento, enquanto pessoas dizem assim, não, tem a crise. Tá? Então empresas estão fechando, quebrando, saindo do mercado. E nesse exato momento, mesmo mediante da crise, tem pessoa crescendo, desenvolvendo, abrindo o mercado. Então quando tem pessoas, empresas, demitindo, tem empresas contratando pessoas. Veja que a crise só está o quê? Na mente da pessoa, na cabeça da pessoa. Então ela só apenas muda de lugar. Ela sai de um lugar e vai para outro, porque é um espírito da crise. Então, um exemplo. Se você pegar e dividir o dinheiro de todo o país em partes iguais, em questão de um ano, esse dinheiro vai voltar para a mão das mesmas pessoas, porque a crise está na mente dela, a escassez é a mente dela. Então a pessoa toma atitudes de escassez, automaticamente ela vai ter escassez. Se a pessoa tomar atitudes abundantes, automaticamente ela vai se tornar abundante. Então tem pessoas que ela ganha uma herança e elas ficam ricas. Então tem pessoas que elas são ricas verdadeiramente, que a riqueza está dentro dela. Então se ela perder tudo, em questão de pouco tempo, ela vai recuperar tudo de volta. Então você vai aprender a ser feliz. Mesmo em meio à turbulência, mesmo em tempo de crise, mesmo você perdendo, mesmo você ganhando, seja feliz o tempo todo. Tenha essa felicidade constante. Como conseguir isso? Alimentando a sua força espiritual, buscando a Deus, buscando uma renovação, um conforto para a sua alma, e você vai se tornar essa pessoa mais resiliente, essa pessoa melhor, essa pessoa que ultrapassa limites, dificuldades e alcança aí o nível de excelência. Tchau!